Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga. Eu queria mostrar para você, neste áudio, algumas coisas muito importantes. Primeiro, que nós precisamos receber várias coisas do Senhor. Eu vou mostrar também o contraste entre a fé e a dúvida. A fé e a dúvida, nós vamos falar muito aqui da fé e da dúvida, que estão em lados opostos. Vamos falar aqui da fé de Jairo, que não aceitou a dúvida, a fé de Pedro, que aceitou a dúvida. Vamos falar também sobre a fé e a dúvida nas palavras diretas do Senhor e a possibilidade de se enfraquecer na fé e de se fortalecer na fé. Vamos mostrar isso nas Escrituras, que já nos mostram, lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 27, São João, o apóstolo, ele cita as palavras de João Batista. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Isso nos faz lembrar também o que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz: e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glorias? Como se não o houveras recebido? Então nós precisamos receber várias coisas do Senhor. E o apóstolo Tiago, aqui no capítulo 1 de sua carta, ele diz assim, no versículo 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com o quê? Com fé. Em nada o quê? Duvidando. Aqui nós já vemos o contraste da fé e da dúvida, que estão em lados opostos. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem, agora vem a sentença da palavra de Deus. Observe, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nós precisamos receber várias coisas do Senhor. Mas, se nós deixarmos a fé e nos envolvermos com a dúvida, não precisamos pensar que vamos receber alguma coisa do Senhor, porque não vamos. Nós podemos ver alguns exemplos na palavra de Deus. Eu vou mostrar para você nesse momento o exemplo de Jairo. Está escrito assim em Marcos capítulo 5, 21. A narrativa de São Marcos é a seguinte: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ou seja, Jairo precisava receber esse milagre do Senhor. Ele precisava receber saúde para sua filha. E o Senhor foi com ele. O versículo 35 está escrito assim: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, Jesus, ele percebeu naquele momento que a dúvida estava chegando para bater a porta do coração de Jairo.
com aquelas palavras que foram ditas para ele: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Então Jesus, como ele está ali perto de Jairo, ele socorre, ele acode a Jairo, ele diz: não temas, crê somente, ou seja, não duvide, não deixe a dúvida entrar por causa dessa notícia. E o 35 diz: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. Veja, meu amigo, veja, minha amiga. Jairo, ele teve a fé, foi até o Senhor. Mas ele ouviu a palavra da má notícia, que iria trazer a dúvida. Mas Jesus acudiu. Jesus deu a palavra para ele, para que ele se mantesse na fé. Não temas, crê somente. E ele se manteve na fé. E ele viu o milagre que Jesus fez. Ele recebeu o que ele queria do Senhor, porque ele se manteve na fé. Agora vamos mostrar aqui a fé de Pedro. A fé de Pedro que aceitou a dúvida. Pedro aceitou a dúvida. Ele teve fé, mas depois aceitou a dúvida. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, quando ele ouviu a palavra de Jesus, ele teve fé para descer daquele barco e andar sobre as águas e ir ter com Jesus. Então, ele começou bem, começou na fé. Mas o versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, da mesma forma que vieram para Jairo com a má notícia, aconteceu com Pedro do vento, dele sentir o vento forte. Jairo permaneceu na fé, mas Pedro, ele duvidou e começou a ir para o fundo. E o versículo 31 está escrito: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha aí, por que duvidaste? Por que ele foi para o fundo? Por quê? Porque ele duvidou. A fé fez ele andar sobre as águas, mas a dúvida fez ele ir para o fundo. Ele estava se afundando naquelas águas, mesmo com Jesus ali perto dele. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Ou seja, a fé de Pedro, ela se tornou uma fé pequena. Ele aceitou a dúvida. E nós temos esse exemplo a não seguir. Agora eu gostaria de mostrar para você, meu irmão, minha irmã,
as palavras do Senhor Jesus Cristo em São Marcos, capítulo 11, 12. Veja o que Jesus disse, a palavra do Senhor Jesus. São Marcos 11, 12. Veja bem. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Agora pulando para o versículo 14. Ou melhor, pulando aqui para o versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tende o quê? Fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedistes orando, crede que receber e tê-las eis. Olha aí, crede receber. Nós temos dito que nós precisamos receber coisas do Senhor. E o homem, o ser humano, não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Mas para receber, nós vemos Jesus mesmo dizendo aqui, ó, ele colocando a fé em situação oposta da dúvida. Nós não podemos duvidar, nós temos que ter fé. Esse é o mandamento do Senhor. Para terminar essa palavra, eu vou ler para você sobre a possibilidade do cristão ele ter fé e de repente ele começar a duvidar. Isso pode acontecer comigo, com você. Nós devemos estar atentos. Porque está escrito aqui em Romanos 4, 18. Veja o que está escrito. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, e não o quê? E não enfraquecendo na fé. Ele poderia ter enfraquecido na fé, começado a duvidar, mas ele não enfraqueceu na fé. Aqui está falando de Abraão. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não o quê? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi o quê? Fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Viu só? Abraão não duvidou, por isso ele se fortaleceu na fé, ao invés de se enfraquecer na fé. Meu irmão, minha irmã, esse é o caminho. Deus tem tudo que precisamos para nos dar. Mas, de maneira alguma, deixemos a dúvida entrar no nosso coração. Para terminar, talvez você pergunte: Pastor Eliezer, como eu faço para não deixar a dúvida entrar no meu coração? Você precisa estar perto de Jesus orando sem cessar. E você precisa ler a Bíblia, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Jairo, ele ouviu a palavra de Jesus, ele ouviu a palavra da dúvida, mas ele ouviu a palavra de Jesus e ele se apegou com a palavra de Jesus. Leia a Bíblia, meu amigo, minha amiga. Leia mais a Bíblia do que qualquer coisa. E ore, esteja em comunhão com Jesus. Vai ser muito mais fácil para você não deixar a dúvida entrar no seu coração. Consequentemente, tudo que você precisar, o Senhor há de lhe dar. Eu fico por aqui. É aqui o pastor Eliezer. Nosso WhatsApp 31997 340420 para você deixar o seu pedido de oração, entrar em contato conosco. E termino dizendo que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.